eu achei até, falando sobre a entrada do Ryan, já que a gente está falando sobre o Rafinha, que, que eu achei que o Ryan entrou ok, né? Até que esperava mais do Ryan, esperava um pouco mais de intensidade, mas não foi mal na partida. Mas realmente muito decepcionante o Rafinha na seleção, muito decepcionante. E eu acho que pode fazer bem até para ele ter esse tempo fora dos campos, para talvez sair um pouco do alvo das críticas e poder trabalhar e para tentar recuperar a posição. Cara, eu vou abrir uma divergência. Eu acho que o Ryan entrou mal, assim. Eu acho que tanto o Ryan quanto o Endrick não jogaram bem. Assim, apesar de terem jogadores muito pedidos pela torcida, eu acho que eles não entregaram absolutamente nada durante o jogo. O Ryan foi praticamente nulo. Os poucos duelos que ele tentou vencer ali no 1 contra 1, ele não conseguiu dar sequência na jogada. O Endrick, como a gente falou, aquela coisa de jogar ele como centroavante, cara, deixar o Endrick no meio dos zagueiros. Mano, em 172 países isso é crime. Deixar o Endrick no meio dos zagueiros, porque não é a posição dele, sabe? Então, assim, eu acho que foi muito importante ter botado os moleques. São meninos de 19 anos, é importante frisar muito isso. Mas eles não entregaram, não entregaram, cara. O Ryan não entregou, e o Endrick não entregou. Acho que foi interessante. Eu gostei muito das mudanças do Ancelotti, porque para mim, e tipo, é até uma parada pontuada na transmissão, né? O Ricardinho tava, eu vi o jogo pelo Sport TV. E aí o Luiz Carlos Júnior perguntou pro Ricardinho assim, Ricardinho, pô, o Ancelotti fazendo igual o Filipão em 2002, dando, enfim, espaço para todos os jogadores, né? 2002, todos os jogadores daquela seleção entraram em campo e tal, Uhum. inclusive o Rogério Ceni, que era o terceiro goleiro. E assim, foi uma parada interessante, assim, ele testa o Luiz Henrique no primeiro jogo, bota o Ryan no segundo jogo, já bota o Ender, que não bota o Igor Thiago, que jogou o primeiro jogo. Eu entendi o Ancelotti fazendo uma parada de botar o time em campo, assim, botar todos os jogadores em ritmo de Copa do Mundo. Isso eu achei muito bom. Por quê? Porque a gente vai precisar desses caras em algum momento. Ele precisa saber o cara que ele pode contar. Ele precisa saber assim, pô, o Ryan tá sentindo a Copa, o Henrique tá sentindo a Copa, o Igor Thiago tá sentindo a Copa, ou não, o Ryan tá jogando muito, não tá sentindo nada, o Luiz Henrique também tá liso. Ele precisa saber, porque vão ser esses jogadores que eles vão entrar no segundo tempo para mudar jogo, que é o que a gente sempre tem falado. O Brasil tem um banco de reservas com muita qualidade, mas essa molecada precisa jogar, esses jogadores precisam estar em campo. O Ederson, por exemplo, botou o Ederson para jogar também, né? O cara que chegou muito depois, né, por conta da lesão do Wesley. Então, assim, cara, eu acho que isso foi muito interessante. Eu gostei muito das mexidas do Ancelotti, porque ele deu ritmo de Copa do Mundo para todos os jogadores. Isso é importante, porque aí ele começa a ter parâmetro para saber se o cara vai render ou não vai. E a torcida também, pô, pode esperar mais esse jogador, menos esse. Mas, individualmente falando, acho que o Ryan e o Endrick não foram bem. Acho que o Ryan sentiu muito o jogo da Copa, muito. Ele estava na posição dele, em condições favoráveis, pô, ele estava quase todo pegando 1 contra 1 ali pelo lado direito. E não conseguiu entregar, entendeu? Então, assim, abro o precedente no sentido de, pô, são moleque de 19 anos, a gente não pode esperar, porra, cara, só teve um jogador na história do futebol que com 17 anos decidiu uma Copa do Mundo e chamava Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé. Então, assim, se fosse normal um camarada com 19 anos decidir uma Copa do Mundo, todo mundo ia fazer, você não ia ter o Pelé, né, cara? Mas, assim, tem, né? Eu acho que foi importante, eu acho que o Ryan sentir a Copa, pro Endrick também sentir a Copa, para você diminuir um pouco essa ilusão da torcida brasileira também, de que o Endrick vai ser esse cara que vai entrar e vai desequilibrar todos os jogos, vai decidir todos os jogos. Acho que o Ancelotti fez uma boa gestão de vestiário ali, sabe? De botar essa galera para jogar. Uhum. É, eu, eu concordo. Eu acho que assim, a atuação do Ryan, ela não foi. Me deixou decepcionado na questão de o que o Ryan vai fazer com a bola, o que ele vai contribuir para o time. Eu esperava que ele fosse fazer mais, dado o que a gente já viu dele. A gente sabe que ele é um moleque muito talentoso, né? Mas ele não chegou ao ponto de comprometer o time. Assim, para mim, o Rafinha estava comprometendo a equipe, né? O Ryan não chegou ao ponto de comprometer, então eu acho que a atuação
foi ok, assim, né, na linha. Até porque é o primeiro jogo de Copa do Mundo do moleque, como você falou, é um garoto muito novo, sente o jogo, né? Não tem jeito. E sobre o Endrick, cara, realmente, ele entrou num momento do jogo em que o time já estava mais sentado no resultado também, então ele não teve tantas oportunidades para chegar lá, né, com a bola perto da área, que é onde ele brilha mais, né? Comemorei demais o gol dele, mas, pô, impedido. Difícil. Mas é isso, eu acho que é importante pôr esses caras para jogar, dar experiência, dar rodagem de Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo são poucos jogos, é um campeonato de tiro curto, então quem tiver melhor é titular, então sempre pensando quem é titular quando eu falo, né? Ah, eu acho que o Matheus Cunha é titular, eu acho que ele é titular para o próximo jogo, porque é uma coisa que muda muito rápido, né? Então é importante testar esses moleques, que são moleques muito talentosos, e gostei também das mexidas do Ancelotti. Ainda tem o Martinelli, né? Ele botou o Martinelli junto com o Vini, jogando o Vini mais por dentro. Então, assim, eu acho que foi bom ele ter o ritmo para praticamente todos os jogadores. Se eu não me engano, os únicos jogadores que ainda não entraram em campo nessa Copa do Mundo é os dois zagueiros, né? Reservas, o Bremer e o Léo Pereira, e o Alexandro. Tá? E os goleiros, né? Obviamente, o Ederson e o Everton. Eu acho que de linha, tirando esses jogadores, o Bremer, o Léo Pereira e o Alexandre, acho que todos os jogadores da seleção entraram em campo com alguma minutagem. Isso é importante, cara. Vai dando bagagem Sim. para destravar, né? Para esses caras fazerem as estreias deles também na Copa do Mundo. E, pô, bom, esse é um jogo para sentir, cara. Esse era um jogo para sentir, tipo assim, pô, pressão e tal, cara. Era contra o Haiti com 3-0 no placar. É isso, cara. O Ancelotti vai olhar pro banco, sei lá, vai pegar uma Holanda, vai pegar uma França, vai falar, ah, meu filho, vambora, joga a bola, filho. Não É. dá pra sentir o jogo aqui, sacou? Então, e é importante até pra torcida brasileira também, né, cara? Porque eu fico muito preocupado quando a gente começa a fiar muito a nossa fé em determinados jogadores que são muito novos e não tem tanta bagagem, assim, nos Uhum. clubes. Isso acabar sendo uma queimação, porque beleza, cara, você cobrar do Vini, você cobrar do Rafinha, você cobrar desses dois jogadores que hoje são os principais jogadores da seleção brasileira, é uma coisa, cara. Porra, o Vini tem um astro no Real Madrid, já foi o melhor jogador do mundo, já ganhou a Champions League, já foi decisivo. O Rafinha, a mesma coisa, o Rafinha tava nas duas últimas temporadas cotado ali como um dos 10 melhores jogadores do mundo. Enfim, não teve o nome dele no top 3 porque o Barcelona não ganhou a Champions League. Se tivesse ganho fatalmente, o nome dele estaria, né, possivelmente um dos favoritos para ganhar a Copa do Mundo, a bola de ouro. Beleza, você cobrar desses caras é uma coisa, agora, pô, você cobrar do Endrick, você cobrar do Ryan, você cobrar do Igor Thiago, cara, é um outro patamar de futebol ali, né, cara? É um outro patamar de disputas que esses caras têm no seu dia a dia de clubes. Então, eu acho que é importante ter isso, porque eu acho que a torcida vai se fiando assim, o Endrick, mas, cara, o moleque tem 19 anos, sabe? Ele não vai decidir, porque ele não é esse cara decisivo de grandes jogos, porque ele não teve essa experiência no Lyon, cara. O Lyon não é um time que está disputando Champions League, não é um time que está disputando título. Uma coisa é você fazer gol em uma quarta de final e tal, 2-0 ali, você faz o terceiro gol, tal. Outra coisa, mano, você tem que fazer o gol da classificação para a Copa do Mundo, para a final de uma Copa, né, doméstica, assim, né, lá na França ou na Espanha. Então, acho que é importante dar essa cancha, acho que é importante também a gente dar uma segurada em relação ao nível de cobrança do Endrick, sabe? Do nível de esperança, cara. Os jogadores para decidirem pelo Brasil chamam-se Vini Júnior e Rafinha. São esses caras que a gente tem que cobrar. Acho que a molecada é coadjuvante de luxo, sabe? É uma galera que tem que jogar bola, mas já pensando também nos próximos ciclos da seleção, porque a gente tem uma geração muito boa, cara. Estevão, Endrick, Ryan, o próprio Vini com 25 anos. Então, assim, o Andrei Santos. A gente tem uma geração que, bem trabalhada, a gente consegue ter um time muito competitivo nas próximas Copas. Sim, e ressaltar bem isso que você falou. São jogadores novos, então são jogadores que a gente ainda vai ver eles tendo essa responsabilidade. O Endrick é muito novo, ele consegue jogar mais umas duas, três Copas pela frente na carreira dele, é onde ele vai ser o protagonista do time e a gente vai poder cobrar ele de fazer as atuações que a gente espera que o Vinícius faça hoje, né? E que ele vem entregando na Copa, felizmente.
Então, são jogadores novos que a gente ainda vai chegar no nível de cobrança, no nível de precisar deles, que a gente precisa do Vinícius e do Rafinha hoje. Então, é importante ter o pé no chão, né? E dar essa rodagem. Eu achei muito bom o Ancelotti ter levado eles também para a Copa, para já ter essa experiência de Copa do Mundo, já ter respirar essa competição, já ter essa vivência desse mês, né? Junto com a seleção, porque nas próximas Copas eles serão os caras que vão ser os cobrados, né? Na minha visão, espero, né? A gente tem essa previsão, né? De que eles vão, se nada der errado, né? Claro que o jogador de futebol está sempre ali, né? Pode acontecer uma lesão, alguma coisa assim, né? Tomara que não. Mas, então são jogadores que é importante ter essa rodagem, mas sempre com o pé no chão, né? Sempre com o pé no chão é importante. O Andy, que é um cara iluminado, é um jogador que a gente acha que vai ser um grande jogador, um cara assim que vai ser um dos melhores atacantes dos próximos anos. Mas vamos com calma, porque também às vezes se a gente colocar muita expectativa, se a gente colocar apressar muitas coisas, ele talvez não chegue até onde a gente espera que ele chegue. Então a gente tem que ter calma para construir a carreira do menino com a melhor qualidade possível. É isso, cara. Eu acho que esse é o ponto.